Olá, tudo bem? Quero falar com você hoje sobre um conto de Guy de Maupassant. O conto é Rosália Proudhon e o autor Guy de Maupassant, que é um autor francês, é um autor que eu conheci, eu tive contato pela primeira vez através de uma citação do Nelson Hungria. Nelson Hungria, quando comentava o crime de homicídio, ele coloca uma nota de rodapé e falava de um conto de Guy de Maupassant. A partir daí eu me interessei por esse escritor, isso na época da faculdade, e procurei nos sebos do centro de São Paulo, encontrei vários livros dele, sobretudo coletânea de contos, que eu comprei em preço bastante barato e encadernei, e são livros que estão até hoje na minha biblioteca. Esse conto, Rosália Proudhon, ele é muito interessante porque ele tem vários aspectos. De um lado tem um aspecto do crime, mas sobretudo ele tem um aspecto da grande questão humana que envolve essa personagem. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o escritor Maupassant. Ele nasceu em 1850 e morreu em 1893. Ele morreu enlouquecido num sanatório porque ele foi acometido de sífilis. Aos 42 anos, um pouco antes, ele tentou, inclusive, praticar suicídio. Portanto, a vida dele, embora tenha sido uma vida muito exitosa no que se refere à carreira como escritor, ele, ao final, teve um sofrimento muito grande na sua morte. Ele publica a sua primeira obra em 1881. Foi um livro de contos. E ele, na verdade, embora tenha escrito obras de teatro e romances, ele fica mais conhecido e se notabiliza mais como um escritor de contos. Era muito amigo de Gustave Flaubert, de Émile Zola. E ele tem aqui alguns contos que eu gostaria de destacar, e provavelmente são contos que eu comentarei oportunamente aqui nesse canal. Um deles é Bola de Sebo. Bola de Sebo é um conto que inspirou certamente Chico Buarque ao compor, quando ele inspirou para a composição de Geni e o Zeppelin. Eles têm a música e o conto a mesma estrutura. O Bola de Sebo se refere, conta a história de uma prostituta, e Geni, na peça Ópera do Malandro, é uma travesti. De qualquer modo, é um conto que eu vou, em determinado momento, comentar aqui. Há um outro conto que se refere a uma experiência que Maupassant teve na Sicília, chama-se Vendetta. É também bastante interessante. E tem um conto, Um Parricídio. São esses três contos, não são necessariamente os mais famosos dele, mas são três contos que para mim são bastante importantes, me tocaram muito. E além disso, obviamente, esse Rosália Proudhon. É interessante observar que o Maupassant, ele, em determinado momento da vida dele, ele construiu um barco chamado Bellamy, e com esse barco ele fez várias viagens para Argélia, Itália, Sicília, Inglaterra, e segundo eu li, cada viagem que ele fazia, isso resultava em uma obra, em um volume de contos. E esse conto especificamente, indo agora ao conto, ele trata de uma moça que está sendo julgada. E aqui eu faço uma observação. Caso você queira ler o conto, eu sugiro que você pare aqui, leia o conto e volte aqui no vídeo. Por quê? Porque eu vou revelar o final do conto. E eventualmente você pode depois preferir ler primeiro o conto. É fácil de achar na internet, é um conto bastante curto. E eu sugiro que, caso você se incomode em saber o final do conto, que você leia antes. Mas, de qualquer modo, seguindo, o que temos aqui? Havia um julgamento de uma moça acusada de infanticídio. Essa moça não dava o seu depoimento, ela permanecia em silêncio, no julgamento ela apenas chorava. Então havia, além da tragédia de um crime de infanticídio, havia, na verdade, esse mistério. Por que essa moça cometeu o crime de infanticídio? Havia uma questão importante, né? O Maupassant escreve que esse crime destoava daquilo que ele chamava da história habitual de todos os infanticídios cometidos por empregadas domésticas. O que revela bastante que naquele meio de grande desigualdade social, as empregadas, e grande desigualdade social ao mesmo tempo, grande moral, uma moral talvez um pouco, aos olhos de hoje, uma moral hipócrita, levava muitas vezes a empregada doméstica que ficava grávida, com receio de ser demitida, levava essas mulheres à prática do infanticídio. Tanto que ele fala isso como algo bastante corriqueiro na época. Muito bem, o que havia de inusitado nesse caso, de estranho nesse caso? Essa moça tinha matado o próprio filho e enterrado no jardim.
Mas se descobriu que no seu quarto, ela morava numa mansarda, que é aquela casa, aquele quarto, aquele cômodo que fica embaixo do telhado, né, lá no alto da casa, portanto fica sobre o forro, um lado tem o telhado, portanto tem uma inclinação, ali era comum que os empregados domésticos morassem. E ali, naquele local, ela deu à luz uma criança e matou a criança. Mas como eu disse, o que havia de inusitado? O inusitado era o fato de que ela tinha feito o enxoval da criança. Então, a indagação era a seguinte: se ela caprichou tanto no enxoval, se ali tinham peças guardadas com tanto carinho, com tanto amor, costuradas com muita dedicação, por que ela matou a criança? No processo, havia o depoimento do dono da mercearia, que contava que essa mulher comprava muitas velas com ele durante aquele período que antecedeu o crime, porque ela usava as velas para costurar de madrugada. Também foi tomado o depoimento da parteira. A parteira revela que foi procurada por ela, que foi comunicado a ré, né, no caso a Rosália, contou para ela que estava grávida, que pretendia ter o filho, pediu orientações, pediu dicas, caso ela entrasse no trabalho de parto antes do previsto e não pudesse chamar a parteira. A parteira deu essas instruções e também a parteira procurou emprego, uma colocação para ela, porque era sabido que assim que nascesse a criança, os patrões, sabendo disso, iriam demiti-la. Então, essa moça, durante o julgamento, chorava muito, chorava e não se explicava. Mas o juiz, próximo do desfecho do julgamento, insiste para ela, para que ela fale, e o juiz, com muito jeito, convence a Rosália a falar sobre o fato. E ela conta a sua história. A primeira indagação é: quem era o pai? E ela relata: o pai era José, um militar sobrinho do patrão. Na assistência, os patrões se rebelam, dizem que isso é uma infâmia, uma mentira, mas de fato era isso a verdade. Ela relata que esse jovem hospedado na casa realiza uma série de digamos que manobras de sedução. Ele conversa com ela e vai elogiando, e era uma moça sozinha, muito bonita, jovem, mas totalmente sozinha no mundo. Ela acaba sucumbindo, para usar a expressão da época, à sedução daquele jovem. Eles têm um relacionamento, um envolvimento, um relacionamento amoroso durante 3 semanas, até que o jovem vai embora. Um mês depois, ela fica sabendo que está grávida. Como eu disse, ela prepara todo o enxoval e chega o dia do parto. O parto chega de forma inesperada, não havia naquela época até como prever exatamente a data do parto, e ela estava lavando as louças do jantar sozinha na casa quando ela sente as dores do parto. Ela sobe a escada até seu quarto e fica lá sofrendo as contrações e sofrendo as dores, e ela fala que havia muita dor, e isso dura, ela não sabe precisar o tempo, algo próximo de 1, 2 ou até 3 horas de dor. Mas ela, seguindo toda a orientação da parteira, ela consegue dar à luz e nasce a criança. Nasce a criança, ela coloca o bebê na cama e as dores voltam. As dores voltam e continuam forte, e aí ela descreve como uma dor de morrer. E fica também ela ali rolando e sofrendo aquela dor por volta de 1 a 2 horas. O que ocorreu? Havia um segundo filho. Ela deu à luz a um segundo filho. Eram gêmeos. E nesse momento, ela entra num surto que decorre exatamente dessa dramaticidade. E ela pergunta: é possível? Digam, 2 crianças? Eu ganho 20 francos por mês. Digam, é possível? Então ela, nesse momento, se depara com esse drama, o choro das crianças ali, os 2 bebês na cama, e ela angustiada e desesperada com essa situação. Como viver e como cuidar de 2 crianças? Em razão disso, no momento de desespero, sem que ela saiba explicar bem o processo psíquico que lhe acometeu, ela coloca o travesseiro na cabeça, sobre as 2 crianças, e deita sobre o travesseiro. E passa ali rolando durante toda a madrugada, até que o dia amanhece. E diante disso, amanhecendo, ela enterra as 2 crianças separadamente. E ela diz: não botei juntos para que não falassem da mãe. Se é que os mortozinhos pequenos falam,
como posso eu saber? Então veja, ela estava preocupada naquele seu surto, inclusive se os filhos iriam se comunicar, iriam conversar um ao lado do outro e se poderiam falar mal da mãe. Por isso ela enterra os dois bebês separados. O que se deu é que quando se percebe que ela havia sofrido, ela tinha tido parto e havia praticado infanticídio, procuraram no jardim e acharam apenas um cadáver e se deram por satisfeitos, não procuraram um segundo porque não sabiam que eram gêmeos. Enfim, esse é o drama dela. O conto termina com a seguinte informação: ela foi absolvida. Notem que aqui, do ponto de vista da relação desse conto com o direito penal e processual penal, é muito importante que a gente note, o crime aqui é um crime que seria, à luz do Código Penal atual, um crime de infanticídio. O infanticídio o que é? De forma muito clara, muito simples, ele vem descrito no artigo 123 do Código Penal. O infanticídio ocorre quando a própria mãe mata o filho, o recém-nascido, durante o parto ou logo depois do parto, mas sob influência do estado puerperal. A pena para esse crime é muito mais branda, é uma pena bem mais branda que a pena do homicídio. E veja, nós temos aqui aquilo que no direito penal se chama de reprovabilidade diminuída. Por quê? Porque o direito penal reconhece aqui que ela está num estado psíquico que, embora não seja, à luz do código, suficiente para retirar dela a capacidade de responder pelo crime, ela responderá, existe um crime, há uma diminuição da reprovação. A pena não será a pena do homicídio, será a pena do infanticídio, que é muito mais branda. É interessante, nós temos, de qualquer modo, um crime. Esse é um fato. Como que ela poderia ser absolvida? E uma pergunta a ser feita: ela poderia ser absolvida hoje? Se tivéssemos algo com as adaptações necessárias para a situação atual, seria possível que ela fosse absolvida? E aí entra uma outra questão que se refere ao direito processual penal. Quem julga crimes como esse? Crimes chamados, na nossa linguagem, de crimes dolosos contra a vida. Veja bem, eu vou tentar dizer isso de forma a ser compreendido por quem também não é da área do direito. Minha filha caçula, ouvindo o primeiro vídeo que eu fiz, falou: pai, tá legal, mas eu acho que você precisa explicar alguns termos, porque eu que não sou do direito tenho dificuldade para compreender. Então vou tentar dizer isso de forma bastante clara. Os chamados crimes dolosos contra a vida, o dolo, é basicamente a intenção. Pode ser também a situação de quem assume o risco, mas eu acho que não vem ao caso aqui. Vamos simplificar e chamar de dolo a intenção. Então, é de competência do júri quem pratica os chamados crimes dolosos contra a vida, ou chamemos aqui de crimes intencionais contra a vida. Embora, a rigor, não são só os intencionais, mas eu acho que para essa finalidade, chamar de intencional cumpre a função. E a pergunta é: por que um crime doloso contra a vida é julgado pelo júri? O júri nada mais é do que um julgamento que é feito por pessoas do povo. São 7 jurados no Brasil que vão julgar os chamados crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? O homicídio doloso, a participação em suicídio, o infanticídio e também os crimes de aborto. Por quê? Essa é a indagação. Por que uma pessoa que comete um homicídio ou essa mãe que comete um infanticídio no Brasil seria julgado por um júri? A Constituição, no artigo 5º, inciso 38, estabelece que o júri é uma instituição onde vigora a chamada soberania dos vereditos, e tem essa competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Soberania dos vereditos. A decisão do júri é soberana. E a razão está no seguinte: a ideia é de que o crime de sangue, o crime doloso contra a vida, pode ser cometido por qualquer pessoa. Então, em razão disso, é necessário que pessoas do povo julguem para fazer um julgamento de consciência. Não é por outra razão que o próprio Código de Processo Penal estabelece que sempre será perguntado ao júri. Isso é uma pergunta obrigatória, se chama quesito, é um quesito obrigatório. E a pergunta é: o jurado absolve o acusado? Mesmo que o advogado não peça absolvição, o jurado tem que responder essa pergunta. Por quê? Porque o jurado pode perfeitamente escolher, optar
por absolver essa moça, por absolver o réu. Isso é bom ou é ruim? Me perguntam em aula com frequência. Ora, é bom e é ruim ao mesmo tempo. Na verdade, é um pouco aquilo que diz a música do Caetano, Dom de Iludir, é a dor e a delícia de ser o que é. A dor e a delícia do júri. Em certos momentos, a absolvição é uma coisa odiosa, porque aquela pessoa deveria ser condenada. E a absolvição é fruto, na verdade, de um preconceito, de um valor, de certa tolerância com a violência. Em outros momentos, há uma grandeza na absolvição, porque essa grandeza deriva de uma piedade, de uma compreensão do desatino humano. Hoje está muito na moda a palavra empatia. Muitas vezes o júri tem empatia e se coloca no lugar do acusado ou da acusada e diz, naquela circunstância eu também talvez tivesse cometido o crime. Não é propriamente admitir o crime, mas compreender a extrema situação psicológica daquela pessoa e absolver, embora tecnicamente não fosse caso de absolvição. Então, o que eu estou dizendo? O crime, a conduta dessa moça, a rigor é um crime. Está previsto no Código Penal como infanticídio. Mas se nós olharmos do ponto de vista processual, os jurados podem absolver. Lá na França ela foi absolvida, e se fosse algo similar atualmente, talvez ela fosse também no Brasil absolvida. Você condenaria ou absolveria essa moça? É isso. Essa é a questão que se coloca. Obrigado e até a próxima.